Boa noite, meus irmãos da Escola Jesus Cristo, seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e participantes do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook também, e todos que acompanham o canal da Escola Jesus Cristo no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão de hoje, dia 25 de janeiro de 2021, aniversário da cidade de São Paulo por ocasião da sua fundação oficialmente através do Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso amigo e benfeitor Emmanuel, e que escolheu essa data porque é a data em que Paulo, o anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, se converteu por ocasião do aparecimento de Jesus na estrada de Damasco, quando o então Saulo, ia para Damasco a fim de executar, concretizar o seu plano de matar e perseguir cristãos. Nessa ida para Damasco, Jesus lhe aparece. E nós que somos espíritas, com a maravilha que nos foi trazida através da psicografia de Chico Xavier, que é a obra Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, sabemos que foi algo realmente maravilhoso e está descrito esse aparecimento de Jesus para Paulo com detalhes, com minúcias que não estão constando nos Atos dos Apóstolos. Então recomendo que todos leiam o livro Paulo e Estevão. Como preparação para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 27. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 27. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos daimones? E em teu nome fizemos muitos prodígios? Então declararei a eles, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se
contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou, e foi grande a sua queda. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, amigos, benfeitores, trabalhadores da nossa reunião mediúnica de desobsessão, denominada Grupo Emmanuel, a todos vós pedimos a inspiração, a iluminação, a paz, a sintonia, sobretudo, para que juntos possamos refletir sobre as tuas lições, Jesus, e apreender da melhor forma possível tudo que nos será trazido na noite de hoje, agradecendo antecipadamente pela oportunidade, pelas bênçãos, pelo auxílio e pedindo permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o capítulo do livro Agenda Cristã, que nos coube analisar hoje, é o capítulo 8º, intitulado Irmãos em Perigo. Antes de nós adentrarmos a leitura e a análise desse capítulo, nós vamos fazer uma breve apresentação desse livro, que é um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. E esse livro tem por título Agenda Cristã. Emmanuel, como de costume, prefaciou o livro. E ele diz que, apesar do nome do livro ser Agenda Cristã, por exemplo, olha o que o Emmanuel diz aqui. Este pequeno curso de espiritualidade que André Luiz apresenta, diz Emmanuel, não é presunçoso ementário de recomendações rigoristas. É mensagem amiga para companheiros que reclamam diretrizes das entidades espirituais, como se o verdadeiro trabalho salvacionista residisse fora deles mesmos. Ou seja, Emmanuel está dizendo aqui, esse livro, apesar do título Agenda Cristã, ele não é um roteiro com diretrizes, né, com recomendações rigoristas. Ou seja, não é uma receita de bolo para nós termos o bolo, o resultado da salvação, como se fosse algo que vem de fora para dentro. Se eu seguir esse roteiro, se eu seguir esse manual, eu vou conseguir. E como se a gente não tivesse que fazer nada, apenas seguir aquele roteiro que foi traçado por espíritos mais adiantados do que nós, espíritos superiores, espíritos benfeitores. E continua Emmanuel aqui. Ele apresenta, este livro apresenta a palavra do nosso plano de luta, onde aprendemos que o milagre da perfeição é obra de esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço
e aprimoramento no templo do próprio eu. E finaliza o prefácio. Não se trata, portanto, de manual pretensioso. Aqui, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do mestre, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele, Jesus, que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Então, por que esse nome, Agenda Cristã? Porque, como Emmanuel diz aqui no prefácio, todo trabalho nosso aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, para ser um trabalho exitoso, para ser um trabalho bem feito, para ser um bom trabalho, ele precisa de, como diz Emmanuel aqui, esforço, conhecimento, disciplina, elevação, serviço e aprimoramento. O profissional, após se capacitar para aquela atividade, para aquele serviço, para aquele trabalho, ele não pode ficar parado no tempo e no espaço, achando que ele já sabe tudo e que agora ele não precisa fazer mais nada a não ser realizar o serviço, ou então esperar que os clientes, que as pessoas busquem o seu serviço. Se o profissional agir assim, ele ficará para trás. Ele acabará por não ter clientes nenhum, não conseguirá êxito na sua profissão. Ele tem que se aperfeiçoar à medida que novas técnicas, novos conhecimentos forem surgindo relacionados à sua profissão, à sua atividade. Ele tem que fazer cursos, ele tem que comprar livros, ele tem que se movimentar, fazer o seu marketing, enfim, e procurar se melhorar cada vez mais. Não haveria de ser diferente na nossa questão espiritual. Então, nós que na nossa vida terrena, na vida de encarnados, temos, compramos, usamos agendas para podermos nos programar, para podermos elaborar os nossos planos de atividade. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, isso assim, assim, eu tenho tantos dias para fazer ainda, e podemos nos programar, agendar clientes, agendar cursos, muito mais, com muito mais forte razão, a fortiori, no sentido espiritual. Então, o livro Agenda Cristã, que inclusive é muito utilizado em mocidades espíritas, não tem um roteiro infalível, não é um manual, como diz Emmanuel, pretensioso, mas ele apresenta algumas diretrizes, algumas recomendações para nós nos pautarmos na nossa vida diária em relação às questões espirituais e termos uma programação, um roteiro, um planejamento bom que, se nós seguirmos e procurarmos melhorar cada vez mais esse planejamento, aperfeiçoá-lo, nós teremos muita chance de obter êxito, de sairmos exitosos, vitoriosos da nossa encarnação. Então, os capítulos não poderia deixar de ser, são maravilhosos. E o 8º, ele fala dos irmãos em perigo. Então, diz André Luiz aqui, irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Então, aqueles irmãos que pretendem transformar os outros de um dia para o outro e ainda por cima, a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Nós temos recomendações, nós temos soluções, nós temos exortações para os outros.
e para resolver o problema, a vida, as dificuldades dos outros. Mas em relação às nossas dificuldades, aos nossos problemas, às nossas vidas, nós estamos cada vez mais emaranhados num cipoal, num lamaçal e não sabemos como resolver os nossos próprios problemas, mas queremos resolver os problemas dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Continua André Luiz. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. O que André Luiz está querendo dizer aqui? É errado nós pensarmos demais na vida espiritual? Lógico que não. Mas se nós estamos no mundo de carne, no mundo terreno, no mundo, como muitos chamam de mundo material, nós não podemos esquecer das nossas obrigações, das nossas necessidades nesse mundo, diante da nossa vida de encarnados, diante da nossa vida de espíritos aqui no mundo, diante da nossa vida de espíritos passando por uma experiência carnal. Então nós temos que viver, sim, preocupados, valorizando mais a vida espiritual do que a vida material, do que a vida carnal, conforme o próprio Cristo nos alertou e nos exortou. Não ajunteis tesouros na terra, porque a traça, a ferrugem, os ladrões minam, roubam, corroem, destroem. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam, minam, corroem, destroem. E onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, se nós valorizarmos mais isto que está aqui, essa experiência que temos enquanto encarnados, se nós valorizarmos mais do que a vida espiritual, que é a verdadeira vida, porque nós somos espíritos e não corpo de carne, nós estaremos invertendo os valores, os princípios, as necessidades e olvidaremos, daremos menos importância, teremos menos cuidado com as coisas que são verdadeiras, que são perenes, que são para sempre, duradouras, e estaremos valorizando mais isso que fica por aqui. Que, como disse o professor Clóvis Tavares, muitas vezes, para quem se preocupava demais com o corpo, mais do que o normal, mais do que o que deveria ser fonte de preocupação, que nós estaríamos embelezando o cadáver. Então, se preocupa demais com a aparência, com o físico, com a beleza escultural do corpo, e a gente vê muitas pessoas, infelizmente, desencarnarem exatamente pelo excesso de cuidado, de busca da perfeição, de algo que é um instrumento que está a nos servir enquanto nós estamos aqui. E não é que isso signifique que nós devamos desvalorizar o corpo, não cuidar do corpo, não cuidar da aparência. Não é nada disso. Agora, porque o próprio Paulo, esse que se converteu no dia 25 de janeiro, ele nos alertava. O nosso corpo é o templo do nosso espírito. Então nós temos que valorizar, nós temos que cuidar. Agora, não podemos supervalorizar a ponto de desvalorizarmos o espírito, porque estamos valorizando demais o nosso corpo. Então, André Luiz continua aqui, relendo o parágrafo. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Então, nós temos que atender aos deveres de encarnados e não olvidar, negligenciar, porque muitas vezes, como está no Livro dos Espíritos, as responsabilidades que nós temos aqui na Terra, enquanto encarnados, nos serão também
cobradas quando nós tivermos que prestar conta. E, por exemplo, apenas a título de ilustração, quem já tem filhos por criar e acha que a vida se incumbirá de criá-los, eu sou o espírito, eu tenho que valorizar mais o espírito, então eu tenho um filho, mas eu vou deixar que a vida se incumba de criá-los. Está lá no livro dos Espíritos. Os pais que negligenciam, que olvidam a criação, a educação, o cuidado com os filhos, chegarão no mundo espiritual como culpados, espíritos superiores, respondendo a Kardec sobre essa indagação. Então, temos que ter responsabilidade com as nossas tarefas, as nossas obrigações, as nossas necessidades de encarnados, sem, contudo, valorizá-las mais do que a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem, a gente se preocupa demais com as críticas alheias, com as acusações, e, no entanto, o nosso modelo e guia, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é Jesus, ele não se preocupou em se defender das acusações injustas que lhe foram atribuídas e endereçadas. Nós, muitas vezes, nos preocupamos em nos defender de acusações, de críticas, que muitas vezes são justas, porque expressam a verdade. Muitos desses inimigos, desses adversários nossos, que nos acusam, que nos chamam disso e daquilo, que nos criticam, na verdade, são instrumentos do alto, inclusive. São instrumentos da lei de Deus, são instrumentos da espiritualidade, para que nós reflitamos, para que nós caiamos em nós mesmos e reconheçamos que temos muitos erros ainda, que precisamos melhorar, corrigir essa ou aquela característica nossa. E nós ficamos muito preocupados em nos defender, em esclarecer para as pessoas que nós não somos nada daquilo. E, no entanto, Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso salvador, o nosso redentor, foi acusado de inúmeras coisas e não se preocupou em se defender de nada disso. Simplesmente silenciou, simplesmente pediu que o Pai perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. E nós, cheios de defeitos, cheios de pecados, ainda estamos preocupados em provar para os outros que não somos esses pecadores, esses cheios de erros, de vícios, né? E que temos realmente que nos melhorar, nos aperfeiçoar. Continua André Luiz, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia. Então a pessoa pensa nisso, pensa naquilo, faz um plano de melhorar isso assim, assim, só que termina o parágrafo, André Luiz, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Então a gente faz mais de 10 projetos por dia e em 10 anos não realiza sequer um desses projetos. São os procrastinadores, né, que a psicologia, a psiquiatria hoje estão tentando ajudar a tratar, né, porque nós fazemos muitos projetos, queremos melhorar isso e aquilo, empreender nisso ou naquilo, mas somos procrastinadores. Amanhã eu começo, amanhã eu faço. E acaba virando, inclusive, anedota, né? Piada. É a dieta que a gente fica adiando para segunda-feira, aí chega segunda-feira, não, eu vou começar na segunda-feira que vem, né? É o projeto de fazer um curso melhor, é o projeto de iniciar uma determinada atividade, de, enfim, fazer algo útil, bom, proveitoso, e ficamos adiando. Por quê? Porque a nossa zona de conforto mental, né, psicológica, emocional, está sempre a nos dizer, não faz, que isso, não precisa desse esforço todo hoje, não, deixa para amanhã, hoje você ainda não está preparado para isso.
é o nosso subconsciente, que está mais para as questões mundanas, para as questões que nos conduzem à porta larga da perdição, e não à porta estreita, que requer um certo esforço, uma saída da nossa zona de conforto. Então nós temos que atentar para isso. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. Quer dizer, os que reconhecem a grandeza. Isso é muito bom mesmo. Essa exortação de André Luiz é muito boa, mas eu ainda não sou capaz. Quem sou eu? A gente leu muitas vezes um livro aí de André Luiz, de Emmanuel, um romance, como uns 50 anos depois, há 2000 anos, um Renúncia, um Ave Cristo, o próprio Paulo e Estevão, ou todos os livros da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, e achamos maravilhosos esses livros. Nossa, que maravilha, que excelente eu ter a oportunidade de ler um livro desse. Mas depois que a gente lê, a gente fecha o livro, coloca de novo na nossa biblioteca e eu sou muito pequeno ainda, eu não sou capaz de fazer. Não necessariamente nós temos como começa André Luiz aqui nesse capítulo 8º. Não é transformar nem a nós mesmos de um dia para o outro, a golpes verbais. Ninguém precisa fazer mágica e nem vai conseguir. Esse empreendimento, esse esforço, essa mudança hercúlea, isso é para grandes almas. São os completistas, como nós espíritas conhecemos. É um Paulo de Tarso que na própria encarnação passou de perseguidor dos cristãos ao maior divulgador do cristianismo. É uma Maria de Magdala, Maria Madalena, que passou de mulher pecadora com 7 demônios a ser a mensageira da ressurreição de Cristo. É um Pedro, apóstolo Simão Pedro, que passou de impulsivo, negacionista, preocupado mais com a sua segurança nessa vida corporal, nessa vida de encarnado, porque negou Jesus 3 vezes com medo de ser preso e também crucificado, a ser simplesmente o homem sobre o qual Jesus edificaria a sua igreja, aquele que conduziu, que liderou a Casa do Caminho, a primeira instituição de obra assistencial, de socorro aos necessitados. Então, esses espíritos e outros que nós não citaremos aqui, porque, por certo, esqueceremos de muitos, mas esses espíritos, sim, conseguiram e conseguem dar uma guinada de 180 graus nas suas vidas. Nós não, nós temos que fazer aos poucos, de passo a passo, encarnação após encarnação. Mas se já temos todo esse tesouro que está disponível, que está ao nosso alcance, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, que são os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, os livros de André Luiz, os livros de Emmanuel, se nós já temos tudo isso, não adianta, como diz André Luiz aqui, reconhecer a grandeza das verdades divinas, mas jamais dispor de tempo para cultivá-las, em favor da própria iluminação. E continua André Luiz: os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Mais uma vez, os procrastinadores. Nós adiamos. Eu preciso me reconciliar com meu irmão que me ofendeu, ou em relação a quem eu cometi um desatino, uma ofensa, ou não pedimos perdão porque nós cometemos o ato equivocado, o ato ofensivo, ou não procuramos a pessoa para expressar que nós a perdoamos. A pessoa pede perdão: fulano, eu vou pensar.
Porque não adianta eu falar agora com você que eu vou estar falando, ou vou estar negando o perdão porque eu estou aqui no calor das emoções e aquilo que você me fez me magoou muito, ou também vou estar perdoando da boca para fora. Eu vou pensar, e fica pensando a vida inteira. Não procura esse irmão, né, para pedir perdão ou para dizer, fulano, eu te perdoei, tá tudo certo, né? Com a emoção e com a razão. Então, ficamos procrastinando, adiando. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. A gente acha que a gente é melhor do que os outros, que a gente é mais capaz. Ah, fulano não vai conseguir fazer isso que eu faço. Nós achamos que nós somos insubstituíveis, quando não somos, meus irmãos. As pessoas muitas vezes podem fazer até melhor do que nós. E nós, no nosso orgulho, achamos que nós somos os únicos capazes, habilitados a fazer esse ou aquele serviço. E negamos que outras pessoas façam. Negamos até uma ajuda, uma colaboração. Fulano, eu vou designar fulano para trabalhar junto com você. Ah, não gosto de trabalhar, eu só gosto de trabalhar sozinho. Então a gente não tem espírito de equipe, não tem espírito, né, como o próprio Paulo, universalista, né, é fruto ainda do orgulho, do egoísmo nosso. E muitas vezes porque achamos que nós somos melhores do que os outros. Fulano não tem capacidade, não tem habilidade, não vai conseguir fazer. E muitas vezes somos positivamente surpreendidos, porque a pessoa não só faz, como muitas vezes faz melhor do que nós fazíamos. E finaliza aqui André Luiz, os que declaram perdoar, olha aí, a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal, a gente até perdoa, mas fica com aquilo registrado. O perdão verdadeiro, embora muitos digam que perdoar não é esquecer, é lembrar sem mágoa, sem ressentimento, e de fato é, mas o melhor mesmo é que nós esqueçamos. Quando aquilo passa a significar pouco ou quase nada, ou, melhor ainda, quando nós passamos a interpretar, a ver aquilo com outro ponto de vista, como está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, entendendo que aquilo, como diz Emmanuel, nada mais foi do que uma lição vinda através dos que Emmanuel chama de professores diferentes, aqueles que são colocados nos nossos caminhos para nos ensinarem a paciência, a humildade, a compreensão, o perdão, são colocados nos nossos caminhos para que nós exercitemos essas virtudes. E nós, em vez de vermos dessa forma, nós ficamos com mágoa da pessoa, com ressentimento, né? Ah, eu perdoo você, fulano. Aí volta a falar, né, se estava de relações cortadas, volta a frequentar a casa, volta a desejar um feliz aniversário, um feliz Natal, mas não esquece daquilo jamais. Eu conheço, inclusive, pessoas que falam coisas que aconteceram na sua infância, com 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, dizem até hoje, eu vou levar para o túmulo isso, perdoei fulano, mas eu vou levar para o túmulo, nunca vou esquecer o que... Coisa de criança, coisa que está assim, na superficialidade de uma atitude infantil, impulsiva, que uma criança de tenra idade tomou em relação a nós mesmos. E nós perdoamos, porém, levaremos para o túmulo aquilo. Então a gente tem que passar a ter, como dizem os espíritos superiores, um outro ponto de vista em relação a essas coisas. E finaliza André Luiz. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Agora, meus irmãos, se nós levamos uma vida inteira, o nosso dia a dia, agindo dessa forma que foi descrita nesses parágrafos que antecedem o último parágrafo do capítulo 8º do livro Agenda Cristã, por certo, num dado momento da nossa vida, nós haveremos de nos entediar da vida, porque estaremos vivendo
uma vida de aparências, por isso que nós lemos como leitura preparatória: acautelai-vos dos falsos profetas. Nós estaremos vivendo uma vida de aparência, uma vida de valorização maior das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais, uma vida de querer corrigir os outros antes de corrigirmos a nós mesmos. E é por isso que eu vou apenas citar e convidar os irmãos a lerem o livro Voltei, do espírito que adotou o pseudônimo de Irmão Jacó, que é o Frederico Figner, um grande espírita da nossa seara espírita brasileira, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, trabalhador incansável, foi presidente da federação, foi presidente de casa espírita, foi doutrinador ou dialogador, como mais modernamente temos chamado, né, em reunião mediúnica de desobsessão, foi pregador, palestrante, enfim, trabalhou na seara espírita como um que nós, ao nosso julgamento, diríamos, foi um bom e fiel servo. Ele, na sua humildade, por certo, ele não chegou exatamente da forma como ele fala aqui, porque esses espíritos, eles querem nos ajudar, nos exortar a melhorarmos cada vez mais, nos exortar a fazermos a nossa chegada ao plano espiritual da melhor forma possível. Então, por muitas vezes eles falam, assim como André Luiz mesmo, eu acredito que ele não tenha passado aquele tempo todo que ele diz no livro Nosso Lar, né, de 8 anos no umbral, ele que foi um médico que lutou um epidemiologista, né, conhecido, renomado, que lutou para minorar, extinguir doenças no nosso país, principalmente no nosso Brasil, e não apenas aqui, mas no planeta todo, como a doença de Chagas, né, que nós sabemos que foi ele que descobriu a cura. Então, esses espíritos, com a sua humildade, muitas vezes eles retratam uma realidade que eles mesmos agravam um pouco mais, aumentam a questão de penosidade, de penúria pela qual passaram em razão de suas imperfeições. Não que estejam mentindo propriamente dito, não é isso, mas é para que, na sua humildade, eles sirvam de exemplo, dizendo: olha só, eu era mais um apenas na multidão, né? E dizem que chegaram ao plano espiritual de mãos vazias, muitas vezes, nós sabendo que fizeram o que a maioria de nós não faríamos. Então, o Frederico Figner, nesse livro Voltei, com o pseudônimo de Irmão Jacó, livro este psicografado também por Chico Xavier, ele diz que, apesar de tudo que ele fez, ele reconhecia que ele tinha se transformado moralmente, como o Espírito de verdade nos exorta a fazer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Frederico Figner, como Irmão Jacó, diz que, apesar dele ter trabalhado na seara espírita como palestrante, dialogador em reunião mediúnica de desobsessão, ter feito caridade e tudo mais, ele reconhecia que ele não tinha se transformado moralmente e envidado esforços para domar suas más tendências. Que humildade, meus irmãos, que humildade. Mas que nós aproveitemos essas lições de André Luiz, de Frederico Figner, do professor Clóvis Tavares e de todos esses espíritos que, através da humildade que é peculiar a cada um deles, nós nos esforcemos sempre cada vez mais para melhorarmos, progredirmos e, sobretudo, como disse o versículo do Evangelho que nós lemos como abertura, façamos a vontade do Pai que está nos céus e não apenas digamos Senhor, Senhor. Então, em homenagem ao nosso irmão Ronaldo,
Gonçalves, que foi um trabalhador incansável da nossa Escola Jesus Cristo, que muito amou e continua amando a nossa escola. Nós vamos fazer a nossa prece final no dia de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo, a Ti, aos amigos e benfeitores espirituais, e pedimos a intercessão pelo nosso irmão Ronaldo, trabalhador da nossa Escola Jesus Cristo, a ele, a toda a família, a todos da escola, que as Tuas bênçãos, a Tua paz, o Teu conforto possam chegar a cada um, Senhor, e que tudo se faça da melhor forma possível, de acordo com os Teus desígnios e os desígnios do nosso Pai Celestial. Por tudo isso, somos gratos e pedimos que fiques conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos, que nós tenhamos uma semana de paz e que todos que tenham fornecido seus nomes para as orações nessa noite de hoje de reunião mediúnica do Grupo Emmanuel possam receber o magnetismo, o bálsamo dos espíritos, dos amigos e dos benfeitores espirituais. Obrigado pela audiência, uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.